Bom dia, alunos e alunas. Estamos começando hoje mais uma parte da nossa sequência didática Segundo Reinado. Então, nós vamos falar de política externa brasileira. Já adiantamos um dos tópicos de política externa, que seria a questão Christie, que entrou quando a gente falou de política interna. Então, o que vai entrar agora nessa nova parte vai ser as questões platinas. Então, as questões referentes à participação do Brasil nos conflitos com o Uruguai, com a Argentina e, na próxima aula, a Guerra do Paraguai em si. Lembrando para vocês que nós temos blocos de exercícios disponíveis em cada uma das partes dessa sequência didática. Política, já está lá, política interna, desculpe, economia, política externa entra hoje, e nós ainda teremos mais 2 bloquinhos com exercícios. Por favor, entrem, façam os exercícios, eles estarão disponíveis para vocês por 2 semanas somente. Depois eles vão reabrir somente lá na frente, às vésperas da A9. Lembrando que a A9 não será preparada por nós, ela vai vir de fora. Então, ainda que nós tenhamos dado todos os conteúdos, é uma prova que nós precisamos ter um cuidado maior. Estamos também na reta final, no finalzinho do ano, e alguns precisam ainda ganhar fôlego para concluírem de forma satisfatória o segundo ano. Então, vamos lá para a nossa aula, ok? Bem, poderia ter colocado relações platinas, né, por causa da Bacia do Prata, mas achei mais interessante colocar tensões mesmo. Porque, se a gente lembra lá, né, todos os países do Cone Sul, então, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, não estamos contando o Chile nessa nossa discussão, eles se tornaram independentes nas primeiras décadas do século XIX e se constituíram estados nacionais. Para que eles possam, né, se estabelecer desta forma, eles vão precisar definir suas fronteiras, consolidar relações diplomáticas com outros países, estabelecer relações comerciais, etc. Algo importante que vocês precisam se recordar lá atrás é que o último dos vice-reinos da América Espanhola, que era o vice-reino do Prata, ele vai se esfacelar, ele vai se fragmentar. Não era o desejo da Argentina, que nasce aí, né, sua independência se dá ali na década de 1810, e depois nós temos luta, né, guerra de independência, ainda que se comemore ali no iniciozinho da década de 10, você ainda vai ter uma longa guerra que vai se prolongar até a década seguinte. Havia uma grande insatisfação da Argentina por não ter conseguido garantir minimamente a integridade territorial do vice-reino do Prata. O que acontece? O Paraguai se desprende, o Uruguai se desprende, e nós temos o Brasil ali, né, do lado, independente também, e era a única colônia portuguesa, com os olhos voltados para aquilo que se tornaria o Uruguai. Na verdade, esse pedacinho do vice-reino do Prata, que os portugueses vão batizar de província cisplatina, esteve integrado, primeiro à colônia Brasil, porque quem invade é Dom João VI, e depois ao Brasil independente até 1828. Então, nós temos ali, no sul da América do Sul, um foco de tensão muito grande, que era a Bacia do Prata. Todos os países que lá estão desejam ter liberdade de navegação nos rios daquela região. O Brasil, inclusive. Então, aqui a gente tem a grande Bacia do Prata, que se divide em subbacia, né, do Paraná, do Uruguai e do Paraguai. Mas nós temos ali, né, o estuário Foz do Rio da Prata, Buenos Aires, bem grande ali embaixo, Montevidéu na outra margem, e são os 2 grandes portos de entrada. Para o Brasil é importantíssimo ter acesso à Bacia do Prata, porque navegando era mais rápido chegar ao Mato Grosso do que indo por terra. Então, havia o interesse do Brasil em garantir que, por tratados ou por outros meios quaisquer, o Brasil tivesse liberdade de acesso a esses rios. Para o Paraguai, e vamos falar de cada país daqui a pouquinho, era importantíssimo garantir a possibilidade de saída para o mar, já que o Paraguai não tem saída para o mar, ele é um país interno, usando a Bacia do Prata. E para isso ele dependia de boas relações com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil. Então, 2 questões estão ali na ordem do dia em relação
a região platina. O comércio, uma questão muito importante, e a questão para o Brasil do transporte e do caminho, né, de um caminho mais rápido para o Mato Grosso. Havia também temores especificamente brasileiros, né, de que a Argentina, que era o grande rival nessa política local, pudesse conseguir anexar o Uruguai. Então isso não era do interesse brasileiro. E mais ainda, numa possível anexação do Uruguai, arrastar o Rio Grande do Sul, se conseguisse, por conta de várias afinidades existentes ali na fronteira. Não falei do Paraguai ainda, porque o Paraguai ele está nesse jogo, mas ele só entra de forma mais presente várias décadas depois desse jogo já está sendo jogado. E a gente vai entender por qual motivo, ok? Quem são as nossas personagens? Os países dos quais nós vamos falar o tempo inteiro aqui. Falaremos de França e Inglaterra em algum momento, mas não vou abrir um slide para eles. Então, o Brasil, só para refrescar a memória de vocês, se torna independente em 1822. Durante o período regencial, consegue garantir a sua integridade territorial. E, com o início do segundo reinado, depois de um estranhamento inicial, vai se chegar a um equilíbrio político, aí vocês vão voltar lá em política interna, entre os dois partidos importantes da época. Os dois partidos que contavam, né, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses partidos se revezam no poder com uma dominância do Partido Conservador e temos aquele momento em que, do Gabinete da Conciliação, que é o momento de maior desenvolvimento econômico durante o Império. O Brasil vai olhar para o Sul, se preocupando com a situação do Uruguai, com a possibilidade de um bloqueio da comunicação fluvial com o Mato Grosso, mas também se preocupando com as questões do Rio Grande do Sul e as insatisfações dos gaúchos, lembrando que a Farroupilha foi o movimento regencial mais longo e que penetrou aí dentro do segundo reinado. Então é preciso se preocupar com o Rio Grande do Sul. A Argentina, que é a segunda nação mais poderosa, né, mais extensa, se torna independente, como a gente já falou, começa o movimento na década de 10 e se estende até a década de 20, mas nós vamos ter sempre, e falamos disso quando a gente falou de América Latina no século XIX, os centralistas ou unitários puxando para Buenos Aires e os federalistas querendo maior liberdade. Então, Buenos Aires é o grande porto, e há o interesse de alguns setores de ter um governo forte ali, que favoreça a tributação e o comércio através somente daquele porto. O comércio exterior. E isso facilitaria a cobrança de impostos. Já os federalistas, eles queriam maior autonomia para decidir a respeito de tributação, a respeito de comércio, e eles ficam de olho no porto de Montevidéu como uma opção para o comércio, algo que desagradava profundamente Buenos Aires. As províncias que geralmente vão se opor à política centralista são Corrientes e Entre Rios, que estão ali bem próximas, Corrientes em especial, da fronteira com o Paraguai. O Uruguai, que é uma personagem central nessa questão das relações platinas. O Uruguai esteve ocupado por Portugal e depois pelo Brasil, a gente já falou, e vai nascer como nação independente em 1828 com o apoio da Inglaterra. O que a Inglaterra queria? A Inglaterra queria que o Uruguai fosse um fator de estabilidade, um estado tampão entre Brasil e Argentina. A Argentina sempre vai estar de olho no Uruguai, na possibilidade de uma unificação, e o Brasil sempre de olho no Uruguai e tentando evitar essa possível unificação com a Argentina, no século XIX, claro. E o Uruguai vai ser marcado, a partir da sua independência, por confrontos violentos entre dois grupos políticos, que vão se tornar partidos. O Partido Colorado, ambos são fundados em 1836, embora como grupos já estivessem lá presentes um pouco antes. Então, o Partido Colorado é fundado pelo Frutuoso Rivera, vai ser personagem daqui a pouco dessa nossa história, e é um partido que defende as ideias federalistas e liberais. Tem
dentro dele, além de estancieiros, ou seja, grandes proprietários de fazendas de gado, comerciantes, e ele vai ter uma visão simpática às relações comerciais com a Inglaterra. E do outro lado, nós temos o Partido Blanco, que é o do Manuel Oribe, que também vai ser outra personagem aqui, que também se afirmava como um partido liberal, e aí a gente tem que pensar naqueles princípios liberais de vida, liberdade, propriedade privada, mas eles tinham restrição à intervenção estrangeira no país. Então eles olham com desconfiança para a Inglaterra e têm uma postura mais nacionalista em relação à política e à economia local. Então nós temos os colorados como partido liberal pró-Inglaterra e próximo do Brasil, importante, e o Partido Blanco como um partido, ou nacional, olha aí, como um partido que vai defender políticas mais nacionalistas e olhando com desconfiança para a Inglaterra e para o Brasil também, claro. E finalmente chegamos ao Paraguai, que é uma personagem fundamental no século XIX para a política externa brasileira, mas só a partir de um determinado momento. E a gente vai entender por quê. Eu até falei em América Latina, eu fiz slides, eu tinha 2 slides lá naquele conjunto de slides de América Latina no século XIX sobre o Paraguai. Então, o Paraguai, ele vai ser, de uma certa forma, o primeiro país aqui na América do Sul a garantir a sua independência. Porque ele vai conseguir se tornar independente, tanto em relação à metrópole, à Espanha, quanto à Argentina. Vai ter que lutar muito mais com os argentinos pela sua independência do que propriamente com os espanhóis, dada a situação lá das guerras napoleônicas, da Espanha ocupada. E, eu falei isso lá atrás, a Argentina chegou a pedir ajuda de Dom João VI para tentar reprimir a revolta no Paraguai. Não conseguiu. Então, a Argentina acaba sendo obrigada, depois de derrotas militares, a reconhecer a independência do Paraguai em 1813. A independência foi proclamada lá atrás, em 1811. Tá? O Paraguai é uma república, o Paraguai tem um parlamento, que vai ser dominado pelos grandes proprietários de terra. Ok. Agora, depois que o Paraguai consegue garantir a sua independência em relação à Argentina, a Argentina bloqueia a saída do Paraguai para o mar. E aí, nas próximas décadas, o Paraguai ele fica isolado e vai ter um desenvolvimento social, econômico, político, diferente das nações vizinhas, porque ele não tem saída para o mar e ele vai ter que se virar para conseguir garantir a sua sobrevivência como nação independente que ainda não tem o reconhecimento internacional, ok? Isso vai se dar no governo do José Gaspar Rodrigues Francia, que em alguns textos aparece como Dr. Francia. Ele vai assumir o governo, ele já era um dos líderes do governo, mas ele consegue se impor e se declara ditador perpétuo, então ele vai governar o Paraguai até a sua morte. Vai abolir a moeda, todas as relações comerciais serão feitas por trocas, vai expropriar as terras da Igreja Católica e daqueles grupos que apoiavam a Argentina. Então ele vai ter grandes extensões de terra que agora pertencem ao Estado. Parte dessas terras vão ser arrendadas aos camponeses. Então os camponeses vão ter propriedades que eles vão cultivar e têm que entregar parte da sua produção ao Estado e podem fazer trocas com aquilo que sobrar. A maioria desses camponeses é de origem indígena, é de origem guarani. Então, a configuração ali da população do Paraguai, ela é predominantemente indígena ou mestiça com os indígenas guaranis. Essa situação, né, de criar um sistema de arrendamento de terras para os camponeses, né, com os camponeses tendo acesso à terra, é inédito dentro da América naquele momento, onde predominam o quê? As grandes propriedades de terra, predomina o sistema de plantation, ok? Ao mesmo tempo, né, ele vai criar as chamadas estâncias da pátria, que não pensem em nada, né, moderno. Eram grandes fazendas onde você vai usar trabalho escravo. Não houve abolição da escravidão no Paraguai enquanto França governou, ou seja, até 1840, quando ele morre. E o trabalho dos prisioneiros, né, prisioneiros do Estado. E ele vai ser particularmente duro com a oposição política. Então, oficialmente, o Paraguai tem vários partidos,
mas aqueles que fazem oposição mais pronunciada ao França vão ser perseguidos, ok? Quando ele morre em 1840, nós temos um período de transição, mas a figura que ele deixa apontado para se tornar o próximo governante do Paraguai é o Carlos Antônio Lopes. Com o Lopes, a postura do Paraguai ela vai mudar. Então, ele assume oficialmente em 1841, também como ditador do Paraguai, e ele começa uma reforma constitucional, empurra essa reforma, que vai favorecer a permanência dele também de forma perpétua. Ele só vai deixar o governo quando ele morre. Ele vai tomar medidas que são medidas liberalizantes. Então, por exemplo, vai abolir a escravidão, vai libertar os presos políticos. Então, durante o governo dele, de novo, temos um ditador, temos uma Constituição que favorece esse ditador, mas a aparência de liberdade política maior do que havia antes, porque você tem partidos políticos e tem oposição que pode falar alguma coisa. Não quer dizer que ela vai ser ouvida. E o Lopes ele vai ter interesse em modernizar o Paraguai. Então, para isso, ele vai tentar atrair o quê? Técnicos estrangeiros, ingleses, franceses, norte-americanos. Ele vai tentar comprar maquinário, principalmente na Europa, e ele vai mandar o seu filho para estudar lá na Europa, que é o Solano Lopes. Tá? Ao mesmo tempo, né, ele vai tentar abrir possibilidades de navegação do Paraguai no rio, na Bacia da Prata. Ora ele consegue, ora não, o que o coloca em conflito com as nações vizinhas. Então ele se abre, é um momento em que a independência do Paraguai é reconhecida oficialmente por Argentina, por Brasil e por outros países. Mas, professora, a senhora não disse que a Argentina vai desistir do Paraguai? Vai desistir do Paraguai, mas não reconhece o Paraguai como uma nação independente. Então, por isso que o Paraguai ele é independente desde 1811, mas ele só vai ser reconhecido em 1842. É importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque uma nação ela só é reconhecida, de fato, quando outras nações lhe dão ali o aval de sua existência. Senão ela existe de fato, mas não por direito. Por isso, se vocês forem procurar, por exemplo, quantos países tem no mundo, aí vocês vão achar, todo artigo bom vai dizer assim, depende. Países de fato, nações de fato, tem essa, mas a ONU, o direito internacional, não reconhece nem essa, nem essa, nem essa, então o número varia de 190 e alguma coisa até 200 e pouquinho, menos 210. Então depende. Então o Paraguai estava naquela situação até 1842 do depende, ok? Então veja bem, vai ser no governo do Lopes que o Paraguai começa a tentar se relacionar com as nações vizinhas. Começa a tentar interferir na Bacia do Prata de forma mais efetiva, garantindo, por acordo diplomático, político, econômico ou mediante ação militar, a possibilidade de ocupar esses espaços ali no Cone Sul. É no governo do Lopes, pai, que o Paraguai começa a montar a estrutura daquilo que vai ser o seu exército, começa a trazer armas modernas, etc, etc, etc. O Paraguai é uma nação industrializada nesse momento? De forma nenhuma. E nem o será com o Solano Lopes. Qual o principal produto do Paraguai? Erva mate. E é o único produto que o Paraguai tem, né, de relevante na sua cartela, né, de exportações possíveis, e é um produto que compete com a erva mate brasileira. Então, o único momento é questão ali de atrito. Agora, o Brasil depende do Paraguai para poder navegar ali para o Mato Grosso. Então, são questões importantes que nós teremos que ver ao longo dessa aula e na próxima aula. Vamos agora aos conflitos nos quais o Brasil se envolveu aqui no Cone Sul. Começando com a chamada Guerra contra Oribe e Rosas, 1850-1852. Então, vamos lá. Os blancos, já falamos dos partidos uruguaios, chegam ao poder com Oribe. E na Argentina, né, quem governa é o Juan Manuel Rosas, que conseguiu vencer uma guerra civil, os conflitos lá entre unitários e federalistas, depois de muito desgaste, ele se impõe e consegue se eleger presidente e está no poder. O Rosas e o Oribe, eles se aproximam
e eles têm como objetivo aquilo que era o grande temor do Brasil, criar um país unificando a Argentina e o Uruguai. O Brasil não queria, Inglaterra não queria e a França não queria, a ponto de, antes inclusive da intervenção do Brasil, Inglaterra e França bloquearem o porto de Buenos Aires mais de uma vez como forma de pressionar o Rosas, ok? Em 1851, o Brasil ele vai interferir militarmente na região. Ele vai contar com o apoio dos Colorados, o outro partido, que é liderado pelo Rivera, então lembra lá, a gente falou da fundação dos partidos, e das províncias argentinas que estão em revolta contra o Rosas, que são Entre Rios e Corrientes. Então, se vocês veem ali, ó, Corrientes, ali bem na fronteirinha com o Rio Grande do Sul. Essas duas províncias, elas entram em conflito com o governo central, elas não querem o governo do Rosas, estão em discordância e vão se revoltar. Quais os interesses que estão em jogo? Os interesses políticos, as estratégias brasileiras ali na região do Prata, impedir a unificação de Argentina e Uruguai, e interesses econômicos, porque a navegação aí no estuário do Prata, seja para transporte de passageiros ou de cargas, é muito importante. A guerra contra Oribe e Rosas, ela também pode ser chamada de Guerra Platina. Então, se vocês tropeçarem nessa terminologia em alguma questão, Guerra Platina é a guerra contra Oribe e Rosas, ok? As tropas brasileiras, né, depois que ajudam na derrubada do Oribe no Uruguai, vão ajudar também os argentinos em revolta e o governo uruguaio que se estabelece, que é um governo colorado, a derrotar o Rosas. O Rosas ele vai perder, né, militarmente ele é derrotado, ele se disfarça e ele embarca em um navio inglês sob disfarce. E quando ele chega na Inglaterra, ele revela a sua identidade e os ingleses vão lhe dar asilo político. Então, o Brasil ele acaba interferindo no Uruguai e na Argentina e conseguindo se livrar de dois governantes que estavam ali contra os interesses políticos e econômicos brasileiros. Nesse inteirinho, ajuda os colorados a chegarem ao poder, ajuda nos interesses das províncias de Entre Rios e Corrientes e garante também, né, de uma certa maneira, que franceses e ingleses fiquem satisfeitos porque eles tinham um governante na Argentina que fazia políticas que prejudicavam os interesses internacionais naquele momento. Primeiro dos nossos conflitos. Os argentinos e os uruguaios, eles chamam essa guerra que começa bem antes da intervenção brasileira, ela começa em 1839, de guerra grande, ou seja, guerra longa, né? Guerra de grande duração. Não é que ela seja a grande guerra, vamos pensar a Primeira Guerra Mundial, né? A grande guerra, a guerra que foi a maior de todas, mas é a guerra longa, porque ela vai de 1839 a 1851, com várias fases, com períodos de paz, até que, com a intervenção brasileira, ela vai chegar ao seu final em 1851. Tá? Desse conflito vão participar todas essas forças, né, que a gente citou, mais estrangeiros. Então, por exemplo, o Garibaldi, que lutou aqui na Farroupilha, ele luta também no Uruguai. Ele está lutando em quê? Ele está lutando nessa guerra grande que está se desenvolvendo aí entre os partidos políticos no Uruguai e os interesses da Argentina e por aí vai, tá? Essa gravura da Batalha de Casseiros, é fácil achar lá na internet, mostra aqui a primeira divisão brasileira tomando um forte, então tem até um site que explica, né, quais são os elementos que estão aqui dentro dessa litografia, né, que foi feita no século XIX. Muito bem. O segundo conflito em que o Brasil se envolve antes da Guerra do Paraguai é a guerra contra Aguirre, tá? Então, Brasil e Argentina eram rivais, certo? Mas em 1862, a Argentina é governada pelo Bartolomeu Mitre, que é um surpreendente aliado do Brasil. Então, os liberais governam no Brasil, os liberais assumiram o governo na Argentina, e Argentina e Brasil chegam a um inédito acordo político, né, em que deixam de se ver como rivais, mas ambos olham para o Uruguai.
Neste momento, 1862, quem governa o Paraguai é o Solano Lopes. Então, nós já temos um novo, né, aquela última personagem que a gente falou, ela agora está participando aqui dessa nossa história. Tá? Muito bem, Brasil e Argentina estão em uma relação amigável e nesses momentos raros em que o Brasil e a Argentina estão em relações amigáveis, no século XIX, eles olham para o Paraguai com desconfiança. Então, o Brasil aí tem a chance de olhar para o Paraguai. O Brasil normalmente vai olhar para a Argentina e para o Uruguai. Muito bem. Os brasileiros e os argentinos apoiam o Partido Colorado no Uruguai. Então, aquele partido liberal, pró-Inglaterra, etc. Já o Solano Lopes, ele vai se aproximar dos blancos. Ele precisa, inclusive, garantir que Montevidéu possa ser um porto para a saída e a entrada de produtos para o Paraguai. Então, ele apoia os blancos. Bem, o Brasil, ele tem como os dois únicos pontos aí de divergência com o Paraguai, nesse momento, a questão da competição pelo mercado de erva mate. Então, a gente não está falando de produtos industrializados, está falando de erva mate. E a questão do acesso ao Mato Grosso. Ok? Então, são os dois pontos aí de problema possível com o Paraguai. O Paraguai agora interfere dentro do Uruguai, coisa que o Paraguai não fazia nos dois governos anteriores. Quem é que se elege para o governo do Uruguai? É o Atanásio Aguirre. A eleição é em 1864. Então, o Brasil está numa relação amigável com a Argentina desde 1862. Em 64, o candidato apoiado por Brasil e Argentina não se elege o candidato apoiado pelo Paraguai. E aí vem à tona, não que elas já não estivessem lá, as disputas entre os gaúchos e os uruguaios, então a fronteira ali Brasil-Uruguai. Nós temos os gaúchos reclamando dos constantes roubos de gado feitos por uruguaios. Aqui é um gaúcho uruguai, né? É uma foto do século XIX. Se vocês jogarem, vocês encontram várias fotos de gaúchos, tanto argentinos quanto uruguaios e brasileiros vestidos com as suas roupas típicas, né? Então, essa história de atravessar a fronteira para roubar gado, é coisa velha. E era feita pelos dois lados. Era feita por brasileiros, era feita por uruguaios. Até porque havia brasileiros com terras no Uruguai que praticavam isso também. Mas vamos lá. A reclamação dos brasileiros é do roubo de gado. São os uruguaios que estão fazendo e o presidente do Uruguai deveria resolver isso. Já os uruguaios, eles reclamavam que os estancieiros gaúchos, né, eles desrespeitavam as leis uruguaias quando estavam no seu território. Por exemplo, eles usavam mão de obra escravizada negra. A escravidão tinha sido banida do Uruguai quando da sua independência em 1828. Porém, os brasileiros não respeitavam a lei e depois vai se abrir uma exceção na lei uruguaia, por intervenção do Brasil, olha aí a situação, para que você pudesse ter direito a ter escravos no Uruguai, desde que esses escravos fossem de brasileiros que tivessem levado esses escravizados para o Uruguai. Então, o Uruguai é um país sem escravos, mas que vai abrir exceções para os brasileiros por conta da pressão brasileira aqui. E a outra questão que os uruguaios reclamavam dos brasileiros era o contrabando. Então, que os brasileiros faziam contrabando e evitavam pagar os impostos devidos ao governo uruguaio. O Aguirre, ele vai meio que fazer vista grossa para as coisas que estão acontecendo e principalmente para as reclamações dos brasileiros. Por conta disso, a violência no sul, na fronteira Uruguai-Rio Grande do Sul, ela vai se agravar e o Brasil vai mandar tanto uma esquadra comandada pelo Barão de Tamandaré, quanto mais tarde, poucas semanas mais tarde, vai enviar também o exército para a região. E nós vamos ter um conflito. Tropas brasileiras vão invadir o Uruguai em setembro de 1864. Nesse interim, o Barão de Mauá, que a gente já falou na aula de economia, que tinha um banco no Uruguai, sede do seu próprio banco, né? Tem banco com sedes em vários lugares, que era gaúcho, deputado e gaúcho, ele vai
repassar recursos, dinheiro para os colorados conseguirem também ajudar nessa derrubada do governo de Aguirre. O Solano Lopes, ele vai dar uma advertência ao Brasil. Se o Brasil derrubasse o Aguirre, haveria guerra com o Paraguai. Então, o Paraguai adverte o Brasil a respeito dessa atividade militar dentro do Uruguai. Bem, quando o Aguirre é derrubado do poder, ele vai fugir para, definitivamente, né, quando termina a luta dentro do Uruguai, de fato, ele foge e pede asilo no Paraguai. Estamos agora começando a Guerra do Paraguai. Por quê? A Guerra do Paraguai, ela começa exatamente em 1864. Ela vai começar em decorrência dessas tensões na região platina. Ela tem dois estopins, deixa eu ir até aqui à frente. Para os paraguaios, a invasão do Uruguai é o estopim da guerra. Então, o Brasil interferiu na política uruguaia, derrubando um governo que tinha sido legitimamente eleito, e o Paraguai ele se apresenta como defensor, né, dessa ordem que foi maculada. Então, para o Paraguai, o motivo da guerra é a derrubada do governo Aguirre, que, claro, a derrubada de Aguirre colocava em risco os interesses do Paraguai ali na região. Para o Brasil, né, que não tinha recebido uma declaração formal de guerra, tinha recebido uma ameaça, o motivo da guerra vai ser a captura do vapor Marquês de Olinda, que estava o quê? Se dirigindo para o Mato Grosso. Então, esse navio ele vai ser apreendido, sua carga, os seus passageiros serão constrangidos, isso é antes da invasão ao Mato Grosso, e isso é o estopim da guerra. Então, se perguntar para um paraguaio, ele vai dizer que o estopim da guerra foi a agressão ao Uruguai, e é um governo legitimamente eleito e que tinha sido apoiado e tinha boas relações com o Paraguai. Se perguntasse ao Brasil, foi a apreensão do navio Marquês de Olinda e a posterior invasão do território do Mato Grosso, ok? Por que a Guerra do Paraguai é chamada de Maldita Guerra? E esse termo está numa carta da época da guerra, escrita pelo Barão de Mauá. Porque ela vai ser a guerra mais longa acontecida na América do Sul. Vai ser a guerra, né, onde você vai ter o maior investimento de tropas, de tecnologia, e você vai produzir uma grande carnificina. Maior para os paraguaios, não há dúvida disso, os historiadores têm noção mais ou menos clara disso. Alguns, inclusive, aplicam ao que aconteceu no Paraguai o termo genocídio, mas isso é coisa em discussão, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fato é que é uma guerra que vai desgastar aí Brasil, Argentina, Uruguai e principalmente o Paraguai. Essa guerra, ela pode ser chamada de Guerra do Paraguai, normalmente era assim que nos livros de história do Brasil ela era chamada Guerra do Paraguai, mas os paraguaios, eles vão chamar essa guerra de Guerra da Tríplice Aliança. Por quê? Porque é uma guerra em que nós vamos ter Brasil, Argentina e o Uruguai, agora governado pelos colorados, contra o Paraguai. Há também um outro nome para a Guerra do Paraguai, que pode aparecer, mas é um nome muito mais raro e talvez mais justo, que é a Guerra das Quatro Nações, porque foram 4 países envolvidos. Se eu falo de Guerra do Paraguai, eu jogo o foco para o Paraguai como o agressor ou a vítima da guerra, ou o agressor ou a vítima. Se eu falo de Guerra da Tríplice Aliança, eu trago o protagonismo para Brasil, Argentina e Uruguai como os agentes dessa guerra e os responsáveis pelo conflito. Se eu uso Guerra das Quatro Nações, eu estou dizendo, olha, tinha 4 países envolvidos aí. E atenção para a Tríplice Aliança. Ano passado, houve uma questão discursiva, não vai ser o caso esse ano, falando de Guerra do Paraguai, e houve pelo menos uma pessoa que acabou confundindo a guerra, a Primeira Guerra, porque ano passado a gente falava de Primeira Guerra no segundo ano, e voltou para o terceiro ano, o conteúdo, e confundiu a Tríplice Aliança lá da Primeira Guerra com a Tríplice Aliança aqui da Guerra do Paraguai e respondeu como se fosse respondendo a Primeira Guerra. A gente chama de Tríplice Aliança, mas
a Tríplice Aliança lá da Primeira Guerra, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, antes era a Itália, ela não é a mesma Tríplice Aliança que a gente tem aqui, ok? Muito bem. Nós vamos concluir a nossa aula falando das várias versões para o conflito. Porque a Guerra do Paraguai, ela foi estudada e continua sendo estudada, e relatada e analisada de forma diferente, a depender de quem faz a análise, a depender do contexto, a depender do momento histórico. E aí é um momento que a gente está falando de historiografia. História, né, é uma ciência humana, e como ciência humana ela depende da interpretação. Então, cada época faz as suas perguntas às fontes. Cada época vai valorizar, né, alguns tipos de fontes sobre outros. Então, por exemplo, houve um momento em que, em história, a gente só usava fontes oficiais. Então, documentos saídos de dentro da chancela dos governos. Então, eram os tratados, eram as cartas oficiais, eram os monumentos que eram erigidos em honra dos heróis. Você não usava, por exemplo, a carta que o soldado mandou para a mãe ou para a noiva lá do campo de batalha, o relatório da enfermeira que estava atendendo os soldados no hospital de campanha. Você não usava o diário. Então, um dos mais recentes documentos que ainda está sendo analisado sobre a Guerra do Paraguai é o Diário do Conde D, que é o marido da princesa Isabel e que foi o último comandante das tropas brasileiras na guerra. Tá? Quando você tem acesso a um maior número de fontes e você consegue tratar essas fontes da forma correta, porque a forma como você analisa muitas vezes uma fonte governamental, com as suas omissões, né, com o que ela diz e o que ela não pode dizer, ou que você analisa um documento que é uma fonte pessoal, uma carta, um diário, ou analisa, por exemplo, um relatório, né, que pode sair do departamento de logística dizendo quanto de armamento X, Y, Z, papapá, você tinha empenhado ali num determinado combate, você consegue montar um retrato mais amplo da Guerra do Paraguai. Então agora eu só vou falar, né, a guerra a gente vai ver na aula que vem, de como a historiografia, de uma forma mais geral, tratou a guerra, o conflito ao longo do tempo. Então vamos lá. No caso do Brasil, e o Brasil vence a guerra, durante um bom tempo, a guerra foi tratada como o grande momento heróico para o Brasil e para o exército brasileiro, um dos ápices ali do Segundo Império, porque a Guerra do Paraguai, isso ninguém vai discutir, nenhum historiador vai dizer que não, né, sem concordância, é que vai dar a forma final ao exército brasileiro e transforma o exército brasileiro em um agente político neste final do Segundo Reinado. Um agente político tão importante que vai agir no momento de derrubada de Dom Pedro II. E aí, nas escolas, isso servia para qualquer momento, né? Você falava das grandes personagens, então eram exaltados como heróis, ou seja, sem ver a sua diversidade, a sua multiplicidade, sem ver essas personagens em profundidade, os heróis da guerra. Então, o Duque de Caxias, por exemplo, tá? Era um dos grandes heróis da guerra. Então, era uma guerra que era celebrada nos livros de história brasileiros como nossa grande guerra, nossa grande vitória militar. No Paraguai, durante algum tempo no pós-guerra, se evitou falar da guerra. O trauma foi muito grande, a gente até discute o trauma na próxima aula, se for o caso. Mas durante o governo do Alfredo Stroessner, que vai governar o Paraguai como ditador de 1954 até 1989, e que era um continuador de um dos seguidores do Solano Lopes, a visão, né, da guerra a partir do Paraguai vai ser aquela de que o Paraguai era uma nação agredida, que o Paraguai foi a vítima dos seus vizinhos. E é até curioso, porque o Stroessner se dava muito bem, por exemplo, com o Brasil. Se dava muito bem com os vários governos brasileiros, desde Getúlio Vargas até José Sarney, né, E quando ele é derrubado do poder no Paraguai, ele vai se exilar no Brasil, ele vai ser aceito no Brasil. Ainda assim, essa visão, né, dentro da historiografia paraguaia, do Paraguai vítima da agressão dos seus vizinhos, ela se consolida, e aí o Solano Lopes sendo transformado como um herói nacional. Coisa que
era algo em discussão antes do Stroessner, mas agora, com a propaganda do governo, ele vira um grande herói. Um grande herói da nação paraguaia, o sujeito que estava levando o Paraguai para o desenvolvimento econômico e que isso foi destroçado pela ação principalmente do Brasil. Na década de 1960 e 1970, e aí a gente tem que lembrar, vocês viram isso no 9º ano, que nós estamos na Guerra Fria, em que você tem ali, né, União Soviética e Estados Unidos se enfrentando. Não pensem que isso não tem impacto dentro da forma como as pessoas fazem história. Historiadores são humanos e têm suas preferências políticas e que isso pode influenciar na análise dos documentos. Então, na Argentina, um historiador chamado Leon Pommer, ele vai trazer para a Guerra do Paraguai um elemento que não era discutido até então, de que a guerra tinha acontecido por interesse da Inglaterra. Que a Inglaterra tinha feito tipo um teatro de marionetes usando o Brasil, usando a Argentina e depois usando o Uruguai, para destruir o Paraguai, que era uma nação com desenvolvimento independente, e aí projetando que o Paraguai seria logo uma nação industrializada que poderia competir com a Inglaterra. Nós estudamos imperialismo. Nós ficamos lá uma sequência didática inteira falando disso. A ação imperialista ela é real. Só que nós não temos evidência nenhuma, fonte, que possa corroborar essa ideia de que a Inglaterra ela interferiu diretamente para criar essa guerra com o intuito de destruir o Paraguai, que naquele momento tinha como seu grande produto a erva mate. Aliás, boa parte do armamento do exército paraguaio era armamento britânico comprado regularmente da Inglaterra, tá? E há canhões apreendidos na Guerra do Paraguai que estão lá no Forte Copacabana até hoje. Então, Forte Copacabana é um centro, tem uma unidade do exército ali, mas é um centro cultural lindo, pode ser visitado, o forte, para quem estiver no Rio de Janeiro e estiver por lá, vá até o Forte Copacabana, tem lá os canhões que foram apreendidos na Guerra do Paraguai, canhões britânicos. E no Museu do Exército, né, no Museu de Armamento, que fica lá em São Cristóvão, que também pode ser visitado, bem interessante, perto da Quinta da Boa Vista, nós temos armamento usado na Guerra do Paraguai pelo Brasil, que era armamento norte-americano. Porque naquele momento que começa a guerra, o Brasil está brigado com a Inglaterra, inclusive, de relações rompidas, lembram da questão Christie? Olha aí. Mas essa tese do imperialismo, ela agradava muito, principalmente ao pensamento de esquerda da época. E aí veio, em 1979, um livro publicado por um jornalista, que é o Júlio José Chiavenato, chamado Genocídio Americano. Esse livro ele pega a tese do imperialismo e ele acrescenta a ideia do genocídio do povo paraguaio, que, claro, né, o Paraguai é o país que vai perder mais população, a guerra vai se deslocar para o território paraguaio a partir de um determinado momento, e vai ser uma guerra, né, que vai matar muito da população masculina do Paraguai, mas os números eles são questionáveis e complicados, né? Os levantamentos populacionais da época, etc, etc, etc. Mas muito bem. Essa tese do Chiavenato, ela vai transformar o Brasil em o grande vilão da história na Guerra do Paraguai. E eu digo para vocês que esse livro ele é tão influente, ainda que não seja um livro de um historiador, um livro de um jornalista, um sujeito que não teve nenhum treinamento técnico para fazer história, no final das contas, né, que ele vai influenciar diretamente o ensino que eu tive na minha época de escola. A minha educação sobre Guerra do Paraguai, não na universidade, mas na escola, no meu 2º ano, no meu 3º ano, preparando para o vestibular, foi em cima do Chiavenato. A Guerra do Paraguai foi uma guerra de extermínio, o Brasil foi um agente da Inglaterra que destruiu uma nação que estava em via de se tornar uma potência industrial. E muita gente continua trabalhando e pensando a Guerra do Paraguai, a geração que se formou comigo, né, na minha época, e também gente que se formou um pouco antes e também quem se formou depois, porque as ideias do Chiavenato, elas agradaram naquele momento em que você está na Guerra Fria, em que você está durante o regime militar, então elas têm um eco enorme, ainda que historicamente elas possam ser questionadas. E aí, na década de 1990, nós vamos ter uma nova geração de historiadores que vão revisitar as fontes, inclusive as fontes oficiais, mas também novas fontes,
Um deles é o Ricardo Salles, da Unirio, que é a universidade onde o Braga estudou, o Tenente Braga, talvez tenha sido professor dele, talvez não, e o Francisco Doratiotto, aqui da UNB, que já veio várias vezes ao Colégio Militar para dar palestras, e que eles vão discutir a Guerra do Paraguai sob outras perspectivas, e o Doratiotto ele vai lançar um livro importantíssimo chamado Maldita Guerra. Na visão do Doratiotto e do Ricardo Salles, e também de um outro historiador, que era da UNB, né, que já está falecido, esses estão vivos, né, eu vou custando o livro, por isso que eu virei aqui um pouquinho, espero não derrubar nada, que é o Luiz Alberto Muniz Bandeira. Esses historiadores e outros mais, eles vão começar a ver a Guerra do Paraguai a partir dos países do Cone Sul e vão apresentar fontes e análises robustas dizendo o seguinte, que a dinâmica de afirmação dessas nações na região do Plata, mais o Brasil, é que vai ser a razão principal da Guerra do Paraguai. E enterram definitivamente a ideia de que o imperialismo britânico ele vai ter um papel fundamental, ele vai ser a razão da guerra do Paraguai. E também hoje, mesmo aqueles historiadores, né, como Mário Maestre, que discordam do Doratiotto, já não trabalham mais com essa tese do imperialismo e também com a ideia de que o Paraguai era uma nação em vias de industrialização. Eles vão trabalhar, vão criticar por outro lado, vão falar do Paraguai como nação camponesa, que teve seu desenvolvimento único, cortado, lembra lá do França? Pois bem, de qualquer maneira, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, a Guerra do Paraguai ela vai ser analisada de formas diferentes ao longo do tempo. No entanto, algumas dessas análises elas são sólidas em termos historiográficos, porque elas se baseiam em fontes das mais diversas e tem uma análise, e são analisadas de forma científica, e há interpretações da Guerra do Paraguai, que infelizmente tiveram muito eco e continuam tendo, quando a do Chiavenato, dentro da historiografia, do ensino de história e do senso comum, do imaginário dos brasileiros, muito mais eco, muitas vezes, do que análises historiográficas sérias. Mas o Maldita Guerra, que deveria ter saído numa nova edição ano passado, eu não tenho esse livro, ele ainda não foi republicado com revisões e acréscimos por conta, por exemplo, do Diário do Conde D, que o Doratiotto não tinha tido acesso antes. Então essa é a nossa primeira aula de política externa e na próxima aula a gente fala de Guerra do Paraguai especificamente. Tchau, tchau para vocês.